Pessoal, bom dia. Vamos à nossa aula assíncrona da disciplina de Estrutura de Dados 2, onde hoje a gente vai ter por objetivo realizar uma comparação, uma avaliação empírica entre os diferentes algoritmos que a gente já estudou de ordenação de dados. Então, a gente viu que a gente tem diferentes métodos que a gente pode lançar mão na hora de realizar a ordenação de um determinado conjunto de dados, e um determinado método ele pode ser mais eficiente que o outro. Então, a gente estudou aí 3 algoritmos diferentes, que é o Bubble Sort, ordenação por trocas, o Selection Sort, ordenação por seleção, e o Insertion Sort, que é ordenação por inserção. Embora a gente tenha aí diferença de desempenho entre esses algoritmos, a gente conseguiu observar que todos eles estão na mesma classe de complexidade, ou seja, o esforço para resolver o problema de maneira geral, ele é o mesmo, ou seja, ele está lá na classe de complexidade O de n ao quadrado. Então, quando perguntar qual que é a complexidade desses algoritmos, O de n ao quadrado. Ah, lógico, a gente tem o pior caso, tem o melhor caso, mas o caso médio, que é o que a gente leva em consideração quando vai perguntar, é O de n ao quadrado. Porém, mesmo estando dentro da mesma classe de complexidade, eles vão ter ali um conjunto de procedimentos, a metodologia dele difere, fazendo com que um possa ser mais eficiente que o outro. E a gente realizar esse tipo de avaliação empírica aí, de medir tempo ali, de contar ali, isso é importante, porque a gente consegue enxergar. O procedimento analítico, que consiste em a gente utilizar algum método matemático para ver o comportamento geral, é essa análise assintótica. E o procedimento empírico é a gente medir o tempo. Então, a gente já viu que todos esses algoritmos, eles estão na mesma classe de complexidade, que é o O de n ao quadrado, mas a gente vai ver que eles têm desempenho diferente. E a gente viu que o Insertion Sort aí, que é o que tende a ter o melhor desempenho de todos. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar aquele nosso conjunto de algoritmos que a gente já estudou. Então, a gente já tem todos aqui disponíveis, né? Se a gente pegar aqui dentro dos nossos materiais aqui, ó, a gente tem o código do Selection Sort aqui, a biblioteca, a gente tem o código aqui do Bubble Sort, a biblioteca, e eu tenho que colocar aqui o código do Insertion Sort aqui para quem não pegou ele. Então, faltaram me cobrar. Deixa eu pegar aqui o código do Sort e colocar ele ali, ó. Vou subir ele aqui também, que faltou. Por que a gente vai precisar dos 3 aqui? Para que a gente consiga criar uma biblioteca única e depois a gente chamar esses 3 algoritmos para poder ordenar a mesma massa de dados. E aí a gente vai conseguir medir em tempo ali, ou seja, a gente vai fazer uma avaliação empírica do desempenho desses algoritmos. Então, aí o que eu preciso é que todo mundo esteja com os 3 algoritmos aí, ó. A gente precisa da nossa biblioteca, porque a gente vai jogar tudo para dentro da biblioteca. A gente precisa aqui do Bubble Sort, que é o primeiro, né? O Selection Sort, que é o segundo, e o Insertion Sort, que é o terceiro. E a gente vai pegar tudo e vai colocar dentro da biblioteca. O que a gente tem na biblioteca, por enquanto? A gente tem aquela funçãozinha de troca, que a gente utilizou tanto para o Bubble Sort quanto para o Selection Sort. A gente tem a função de printar o vetor, mostrar o vetor, né? E de gerar um vetor aleatório. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esses códigos aqui, ó, e a gente vai adicionar tudo dentro da biblioteca. Então, quando eu quiser executar ou Bubble Sort, ou Selection Sort, ou Insertion Sort, a gente vai chamar a partir da nossa biblioteca. Ok? Então, vamos lá fazer isso. Então, já abram aí os 3 códigos e vamos abrir a biblioteca. Primeira coisa aqui, vou pegar o Bubble Sort. Não vou pegar a versão otimizada, vou pegar a versão padrão. E não vou pegar o comentado, né? Então, vou pegar o Bubble Sort aqui padrão aqui mesmo, ó. Vou pegar o nosso Bubble Sort padrão. Ó, reparem que aqui ele tem um contador aqui. A gente pode até colocar o contador ali depois. Então, vou pegar aqui só o Bubble Sort, só o bsort aqui. O bsort ele usa o troca. Então, o troca já está lá, beleza. Vou colocar ele aqui. Esses códigos nossos aqui, ó. Vou até colocar um comentário aqui, ó. Algoritmos de ordenação de complexidade quadrática. Então, a gente vai ver os 3. Então, o primeiro que a gente vai colocar aqui é o Bubble Sort. Então, o primeiro que a gente vai ver aqui é o Bubble Sort. Então, a gente tem o nosso Bubble Sort, está aqui prontinho. Lembrando aqui que no Bubble Sort, assim como nos outros, a gente tem um contador. A gente estava utilizando esses contadores aqui para a gente poder ver quantas operações, quantas comparações estão sendo feitas.
Se a gente quiser continuar realizando esse procedimento de contagem aqui, ó, a gente tem que criar variáveis aqui dentro da nossa biblioteca. A gente não tem esse count, ó. Ah, então eu vou fazer um contador do bubble sort, ó. Contador do bubble sort. E é só que eu tenho que declarar, né? Então, vou declarar aqui em cima, ó, variáveis globais, ó. Int, vou ter o contador do bubble sort, que vai sair de 0. O contador do selection sort, que também vai sair de 0, e o contador do insertion sort, que vai sair de 0. Então, isso aqui, ó, é os contadores de comparação. Então, por que a gente vai olhar isso aqui? É só para a gente poder ver que realmente aqui quantas comparações cada um está fazendo, né? E a gente vai ver que quanto maior o meu N, o tamanho dessa quantidade de comparações, ele cresce em escala quadrática. Ou seja, ele cresce em razão do meu N elevado ao quadrado. E a gente vai ver que o que tende a fazer menos comparações vai ser o insertion sort e, consequentemente, ele vai ter o melhor desempenho. A gente vai ver que o selection sort vai ter um desempenho melhor que o bubble sort. Por quê? Porque ele faz menos trocas. Se a gente quisesse contar troca, também poderia. Mas vamos contar as comparações, depois fica para vocês colocarem aí a cada troca. Então, estou contando aqui. Aqui eu peguei do bubble sort, né? Só isso que a gente precisa. No selection sort, a gente tem dois procedimentos. O que pega o menor índice e o selection sort propriamente dito. Então, vou copiar aqui, ó, os dois procedimentos aqui. Vou copiar os dois. Vou colocar aqui agora, ó, esse aqui, ó, é o selection sort. E coloquei aqui o meu código, ó, o get index min, que eu estou pegando o índice do menor aqui. Beleza? Aqui o conto vai ser o quê? O contador de selection sort. Beleza? A gente só está mudando aqui. E o selection sort que está executando aqui, o troca já está ali também. Pessoal, eu terminando de montar aqui, eu pego essa biblioteca da forma que está aí e já posto aqui no ambiente. Às vezes fica ruim de acompanhar aí. A gente já pegou, eu vou pegar um insertion sort. A gente precisa aqui do nosso procedimento inserir e do insertion sort. A gente não vai pegar a versão comentada, né? Então, esse aqui é o insertion sort. Então, a gente está gerando a nossa biblioteca aí, só com os nossos algoritmos de ordenação. Ó, então, aqui tem o inserir. Ah, cadê o nosso contador? Contador do insertion sort. Contador do insertion sort. A gente conta em dois lugares diferentes, porque aqui, toda vez que entra no while, eu estou comparando. Mas eu posso comparar e sair, e aí eu tenho que contar essa última comparação também. E aí, beleza. A gente já tem aqui a nossa biblioteca formada aqui. Então, dentro da nossa biblioteca agora, além de ter aqueles métodos, aquelas funções auxiliares, que é lá para poder escrever o vetor, para poder gerar o vetor, a gente tem aqui uma biblioteca com os nossos métodos de ordenação. Aqui dentro, como aqui a gente está utilizando só procedimentos normais, então a gente não precisa de nenhuma chamada, nenhuma biblioteca especial. Então, tudo que a gente precisa está dentro aqui dessa nossa biblioteca. Então, retomando aqui, vou aqui dentro da nossa sala de aula, deixa eu até criar aqui o nosso material aqui, semana 3, assíncrona. E já vou subir aqui o nosso arquivo, essa biblioteca aqui. Então, aí vocês vão pegar, porque é legal a gente fazer junto aí, executar esse algoritmo de comparação, ou seja, a gente fazer o nosso código de comparação. Então, aqui, vou colocar em aulas, e a nossa biblioteca.h possui todos ritmos de ordenação vistos até o momento. Então, a gente está com todos aqui, né? Bubble sort, selection sort e insertion sort, dentro da nossa biblioteca aqui. Vou postar, se alguém conseguiu acompanhar e criar a biblioteca, ótimo. Se não conseguiu, sem problema. Só vim aqui na semana 3, assíncrona, baixar ele aqui agora. Beleza? Então, a gente já tem aí a nossa biblioteca prontinha. Agora, a gente vai criar aí um arquivo novo, ou seja, um novo código aí, no qual a gente vai utilizar essa nossa biblioteca, a gente vai gerar um vetor de números aleatórios, e depois esse mesmo vetor, a gente vai replicar ele 2 vezes, para que a gente consiga passar o mesmo vetor para os outros algoritmos, para a gente ser justo, e a gente vai comparar o tempo. E aí a gente tem um procedimento aí que a gente consegue fazer isso. Beleza? Então, quem aí não conseguiu criar a biblioteca junto, só baixar ela aí, mas não tem nada, só copiei e colei.
Vou criar um arquivo novo aqui. Lembrando, eu só vou ter que salvar ele no mesmo lugar da biblioteca, né? Include stdio.h. Está visível aqui? Eu estou fazendo? Às vezes não fica muito visível. Tá dando para ver, sim. Tá, beleza. Então, include o stdio, include o stdlib, porque a gente vai precisar aí, dentro do stdlib, a gente vai trabalhar aí com a nossa alocação dinâmica, né? A gente vai gerar o vetor de forma dinâmica. E a gente precisa incluir aí, logicamente, a nossa biblioteca. Salvar aí no mesmo diretório, né? Vou salvar com .c aí. Vou chamar ele aí de compara tempo dos sortes. Então, a gente vai ter aí, a gente vai comparar os tempos dos nossos algoritmos de ordenação. Podem dar qualquer nome aí, né? Então, o que a gente vai ter? Aqui a gente só vai ter o main. Por quê? Porque os nossos algoritmos, eles já estão todos lá na nossa biblioteca. E a gente vai precisar o quê? Receber um vetor. Esse vetor a gente vai replicar ele 2 vezes. Porque, eu vou gerar um vetor de números aleatórios. Se eu gerar um para o Kleber, um para o William e um para a Isabelle, cada um pode estar com um conjunto de dados diferente, logicamente, e cada um pode dar mais trabalho que o outro para ordenar. Então, para ser justo, o que eu vou fazer? Vou gerar um vetor de números aleatórios para o Kleber e vou copiar ele idêntico. Dá para o William, copiar ele idêntico e dar para a Isabelle, para o Marcelo, por exemplo. E aí, com todo mundo, com a mesma massa de dados, com a mesma quantidade de elementos, vai ter que ordenar. E aí, vamos ver quem faz o trabalho mais rápido e com menos comparações. Então, essa aí é a nossa ideia. Então, a gente vai ter o nosso N aí, que é a quantidade de elementos que a gente vai ler, e a gente vai ler os nossos vetores aí. Então, vou colocar aí, vet do Bobble... eu não vou colocar vet, não. Vou colocar o vetor do Bobble Sort, vou criar um vetor para o Selection Sort, e vou criar um vetor para o Insertion Sort. Beleza? A gente vai precisar percorrer, então a gente vai precisar de um i aí também. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Na hora que a gente voltar a parte de tempo, a gente vai ter que criar variáveis aí para poder salvar esses tempos. A gente já volta. Mas vamos criar os nossos vetores. Então, printf aí, quantidade de elementos. Então, a gente vai receber a nossa quantidade de elementos que a gente precisa aí. scanf, %b, vírgula, e comercial, e aí vamos receber essa quantidade de elementos, que no caso é o nosso N. E aí a gente vai alocar aí espaço aí para os nossos vetores. E aí vai ser a mesma coisa, né? Vetor que a gente tem aí do Bobble Sort vai receber, para a gente poder alocar, lembrando, é o malloc, size of. Então, vou alocar do tamanho do quê? De inteiro, porque é inteiro, vezes o meu N. Então, eu vou alocar o quê? Um espaço para um inteiro vezes o N. Então, se colocar 10, vou alocar um espaço para 10 inteiros. E aí, eu vou jogar aqui para o meu vetor. Como eu estou alocando tudo junto, ele vai ficar de forma contígua na memória, e isso vira um vetor. E na hora de usar aqui o VBS aqui, vai ser um vetor normal. E aí, eu vou replicar isso aqui, vou fazer isso também para o Selection Sort e para o Insertion Sort. Então, estou alocando 3 vetores. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que gerar dados aleatórios. Se quiser digitar, pode, mas a gente vai trabalhar com um N muito grande. A gente vai trabalhar com N 10 mil, 50 mil, 100 mil. Então, ninguém vai querer ficar digitando isso aí para testar, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos gerar. Tá chamando o nosso gera bonitinho. Vou gerar dados para o VBS, que é o nosso primeiro, na quantidade de elementos. Já gerei os dados. Eu posso gerar para os outros dois? Não. Porque, como eu falei, tem que ser justo, né? Se eu gerar, vai ser aleatório. Então, pode ser que um esteja mais difícil que o outro. Então, vou gerar um e vou copiar os dados desse gerado para os outros dois. Esse procedimento aqui, esse modelo que eu estou fazendo, é o que vocês vão ter que fazer no trabalho de vocês também. Só que a diferença é que, ao invés de usar esses 3 algoritmos, você vai usar o seu algoritmo do seu trabalho, mais algum outro. Você pode comparar com o Bobble Sort, com o Selection Sort, tanto faz. Pode comparar com qualquer outro. E agora, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer aqui o vetor do Selection Sort recebe o vetor do Bobble Sort direto, né? Eu não consigo fazer essa atribuição, porque não é uma variável, é um conjunto de valores, né? É uma variável composta. Então, como é um vetor, aqui a gente não consegue. Vou fazer um for, meu i saindo de 0, enquanto meu i for menor que n, e mais. O que a gente vai fazer? Abrir e fechei chaves aqui, porque eu vou ter 2 linhas. O que a gente vai fazer aqui? Vamos
copiar os dados de cada posição do vetor que eu gerei, que é o VBS, para os outros dois, ó. Então, o vetor do selection sort na posição de I vai receber o vetor do bubble sort na posição de I. Só isso. Então, com esse for aqui, eu já copiei tudo que eu gerei aqui do meu vetor do bubble sort para o meu vetor do selection sort. E aí eu tenho que fazer a mesma coisa aqui para o nosso outro vetor, né? Que é o vetor do insertion sort. Agora eu já estou justo, ó. Então, só voltando aqui, ó. Ou seja, aqui eu estou copiando os dados do vetor para os outros dois. Ou seja, a gente está só sendo justo. Para a gente não gerar diferente, né? Agora, o que a gente vai fazer? Se a gente quiser printar o vetor, a gente pode printar. Vamos colocar para printar aqui, só para a gente poder ver. A gente testa aí com um valor menor e vê que realmente está igual. Mas depois a gente vai ter que comentar, né? Que você não vai printar 10 mil elementos, vai ficar muito tempo mostrando na tela. Então, vou colocar um printf aqui, ó. Vetor do bubble sort. E aí vamos chamar o nosso printvet, vou chamar o vetor do bubble sort para a quantidade de elementos. Isso aqui é só para poder mostrar, para a gente ver os vetores gerados, ó. Coloquei aqui, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o vetor do selection sort e para o vetor do insertion sort. Então, a gente já fez aqui para os nossos dois aqui. Opa, tem que mudar o que vai printar, né? Vamos mudar aqui o vetor de selection sort, o vetor de insertion sort. Vocês verem aí, esse copia e cola, às vezes a gente fala alguma coisa, avisa aí. Então, a gente já gerou, copiou e mostrou. Lembrando, isso aqui a gente vai comentar, né? Porque a gente não vai ficar printando esse tanto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ordenar. Para ordenar, a gente tem uma funçãozinha aqui que a gente consegue executar, que ela é a clock. Então, o clock aqui, se eu não me engano, a gente tem que incluir a time.h. Vamos colocar ela aqui, time.h. A gente vai ter que chamar uma funçãozinha que ela vai pegar qual que é o clock do sistema naquele horário, naquele momento, eu starto o algoritmo e vejo qual que é o clock na hora que finaliza. Então, eu vou saber o quê? Quantos milissegundos terminou entre o início e o fim do algoritmo. Então, a gente vai criar aqui variáveis do tipo double. Por que double? Porque a gente pode gastar muitos milissegundos, né? E aí o double a gente tem um valor de 2 elevado a 64. Então, a gente precisa aí de um valor grande para poder trabalhar com isso. Então, vou ter um double aí, que vai ser o início, ou tempo do início, né? Tanto faz. Então, vou pegar aqui, é o início, o fim, e aí a gente vai calcular o quê? Qual que é o tempo do bubble sort, qual que é o tempo do selection sort, qual que é o tempo do sort. Então, aqui eu vou pegar qual que é o início e o fim. Eu vou fazer para o bubble sort. Então, o tempo do bubble sort vai ser o quê? Vai ser o fim menos o início. E aí eu vou conseguir saber quantos milissegundos eu gastei. E aí eu divido por 1000 e eu vou ter em segundos. E aí a gente consegue saber isso. E aí, para cada um deles aqui. Esse aqui vai ser a minha saída, ok? Então, agora a gente já pode aí pegar e realizar o nosso processo de ordenação. E aí, vou colocar um printf aqui, ó. Vou colocar aqui, ordenando. Beleza? Só para a gente saber que começou a nossa ordenação aí. Se a gente quiser saber aí qual que a gente está ordenando, aí a gente coloca um print, né? Ordenando bubble sort. Vamos colocar aí. Bubble sort. Vamos colocar aí, ordenando bubble sort e vamos chamar para poder ordenar. Só que antes de começar a ordenar, vou fazer com que o início receba o clock ali naquele... Clock não é clique, não. Clock. O clock do sistema naquele momento. Isso vai ajudar a gente a saber o quê? Quantos milissegundos se passou entre o começo e o fim. Então, eu inicio o clock aí. Vamos chamar o nosso bubble sort. Opa, eu acho que está bsort lá, né? Isso. Vamos chamar o nosso bubble sort. Passar o nosso vetor do bubble sort. Por que eu não criei só um e passei para os outros depois? Porque quando eu executo, ele já ordena. E aí eu passar vetor ordenado, não é justo, né? Então, peguei o clock quando está começando, coloquei para ordenar e vou pegar o clock quando está finalizando. Então, a gente soube o que aqui, ó?
quanto tempo se passou entre o início e o fim. E aí, entre o início e o fim aqui, eu estou executando quem? O bubble sort. E aí, o que a gente faz agora? A gente vai fazer o nosso cálculo de tempo. Ou seja, o tempo do bubble sort, ele foi o quê? Ele foi o fim menos o início dividido por 1000. Por que dividido por 1000? Porque ele conta aqui, esse clock, que vai contar esse tempo que decorreu. Você pode pensar como se fosse um cronômetro, na hora que você starta, né? E aí você quer saber quanto tempo você gastou. Só que ali esse cronômetro fica girando infinito. Ele fica rodando ali no clock do sistema. Então eu preciso saber quando ele começou, quando ele terminou, e eu vejo a diferença entre o fim e o início, eu vou ver quantos milissegundos. Se eu quero saber em segundos, então divido por 1000. Divide por 1000 para saber em segundos. Ou seja, porque aqui ele vai dar o retorno em milissegundos. E aí a gente já tem aqui o tempo do bubble sort. E aí a gente vai fazer o mesmo procedimento aqui agora, para os outros dois. Veja, eu vou copiar inteiro aqui para facilitar a nossa vida, né? Ó. Agora a gente vai fazer aqui, ordenando com selection sort, início, só que aqui a gente tem que chamar o selection sort, né? Chama o selection sort para o vetor do selection sort. Muito cuidado na hora de copiar e colar aí, que eu já dei umas erradas nessa. Eu só dei esse tab aqui só para poder ficar claro aqui o entendimento que aqui eu estou iniciando, executo e depois finalizo. Isso aqui é só para a gente ver. E o tempo do selection sort, é o fim menos isso. Ah, mas você usou início e fim aqui, início e fim aqui. Não tem problema, né? Que quando eu coloco início, recebe o clock, eu vou sobrepor o que tinha aqui antes. Então, eu estou sobrepondo. Eu só não posso sobrepor o tempo de cada um aqui. Se eu quisesse já calcular o tempo e mostrar o tempo, calculo o tempo e mostro o tempo, pode. Ou se você quiser mostrar tudo no final. Ou se você quer armazenar. Então, essa variável aqui, a gente poderia ter criado só uma, né? Tempo. E aí eu terminava, já mostrava. Terminava, já mostrava. Mas a gente fez dessa maneira aqui, tá bom? Usando uma variável, ó, duas variáveis a mais, né? E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o insertion sort. Então, a gente vai fazer com o nosso insertion sort, vamos chamar o nosso isort aqui, vetor do... Pessoal, vamos ajudando, olhando aí, que eu nesse copia e cola aqui, senão a gente erra aqui. O vetor do insertion sort, início e fim, o tempo do insertion sort. Beleza. Finalizamos. Agora a gente já tem tudo na mão, a gente tem quanto tempo cada um gastou, e a gente tem aquelas variáveis lá na biblioteca ainda, ó, cadê? Que contou as comparações. Então a gente consegue mostrar um relatório aqui, ó, de cada um deles, ou seja, do insertion sort, do selection sort, do bubble sort, e quanto tempo cada um gastou. Olha que legal isso. A gente pode tentar fazer uma tabelinha aqui. Depois a gente, vamos colocar um print aqui, mais normal, depois a gente tenta arrumar aqui em termos de tabela. Então, a gente vai colocar aqui o nosso algoritmo aqui, que vai ser o primeiro, né? Vamos colocar o bubble sort. E aí, vou colocar aqui um barra T aqui, só para dar uma tabulação, né? Então, a gente vai dar um espaço. E aí, eu vou colocar aqui quantos segundos. Porcento LF, ou seja, quanto tempo aqui? Segundos que ele gastou. Então, bubble sort, quantos segundos que ele gastou? Barra T, para dar mais uma tabulação. E eu vou colocar aqui porcento de comparações. Então, eu só criei um modelo. Então, o bubble sort gastou tantos segundos. LF, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, ponto 2 aqui, vamos colocar ponto 3 para poder colocar 3 casas decimais aqui, senão vai ficar com 6, né? No caso do Dogo, acho que ele vai com 10 casas decimais, né? O float que vai com 6. Então, vamos colocar 3 casas decimais aí. E a gente vai ver por quantas comparações. E aí, a gente tem que ver aqui o tempo do bubble sort, é isso mesmo, né? Tempo do bubble sort e as comparações do bubble sort. Ó, tá vendo que essa variável, que é a CBS, que é a comparação do bubble sort, ele tá lá na biblioteca. Mas como ele tá com uma variável global, eu consigo acessar essa variável aqui. Então, isso é muito legal. A gente importou a biblioteca, eu consigo acessar uma variável global lá da biblioteca. E o TBS é o que a gente acabou de fazer aqui. Acho que vai dar certo aqui. Vamos ver como é que vai ficar, porque a gente formata de novo. Ó, bubble sort,
selection sort, a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que é o tempo do selection sort, comparações do selection sort. E aí, insertion sort, a gente vai ver o tempo do insertion sort e as comparações do insertion sort. Dessa maneira aqui, ó, a gente vai ter um relatório só no final. Vou colocar um return 0 aqui. Como eu falei, se vocês quisessem terminar terminou o bubble sort, já mostra quanto tempo ele demorou. Terminou o selection sort, mostra quanto tempo. Terminou o insertion sort, mostra quanto tempo. A gente vai ver aqui que se a gente colocar um N pequeno, não faz diferença. Mas quando esse N começa a crescer, tendeu ao infinito, a diferença de desempenho muda muito. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou 3 vetores, gerou dados aleatórios para um, copiou para os outros 2 e chamou cada um para poder fazer a ordenação. Aqui, ó, como eu falei, a gente está printando, ó. A gente está printando aqui. Depois a gente vai tirar esse print aqui para poder ver. Pessoal, conforme eu vou falando, se tiver alguma dúvida, pode chamar aí. Vamos executar aqui. Primeiro, só de teste, eu vou colocar 10. Só para a gente ver o quê? Que o vetor gerado, ele é o mesmo para todo mundo. Ok? Ó, vou colocar 10 aqui, ó. Vetor gerado bubble sort, ó. 49, 35, vetor de selection sort, vetor de insertion sort. Tá vendo que ele é exatamente o mesmo? Ah, e aí ordenou cada um, faltou a gente colocar um... Opa, nossa, ficou muito ruim aqui. Vamos colocar uns /n aqui no final, porque... montou tudo, né? Faltou colocar uns /n aqui. Vamos colocar cada um. Ah, e faltou a gente ver o nosso vetor ordenado, né? Vamos ver o nosso vetor ordenado aqui, ó. Depois, na hora que ele terminar. Ah, esse procedimento de ver o vetor ordenado aí, a gente só vai ver a título de exemplo agora. Eu vou colocar só aqui um aqui, ó. Vamos colocar o do bubble sort. Então, na hora que terminar ele aqui, a gente olha o vetor ordenado. A gente já tem o nosso print vet aí. Opa, print vet. Então, a gente vai mostrar o nosso vetor do bubble sort, nosso N. Nosso vetor do bubble sort e o nosso N. Aqui, se vocês quiserem ver para os outros, é só colocar o selection sort e o insertion sort. Vamos só, eu coloquei os /n aqui, porque ficou tudo amontoado, não estava dando nem para ler, né? Ó, gerei os vetores. Os vetores, eles são exatamente o mesmo. Depois que a gente chamou para ordenar, ó, ordenou bonitinho. Se a gente ver com selection sort com insertion sort, vai funcionar tranquilo. A diferença aqui, ó, ordenou os outros 2 também. E agora a nossa medida de tempo, ó, tabelinha que a gente fez, ó, bubble sort, 0 segundos, selection sort 0 segundos, selection sort 0. Ah, mas então não funcionou o que a gente fez, não contou o tempo. É porque aqui a quantidade de elementos é tão pequena que aqui para o computador aqui vai dar 0.000. E aqui a gente tem aqui, como 10 elementos, né? Lembra aquela constante que a gente tem lá, aquela equaçãozinha? N ao quadrado mais N dividido por 2, então vai dar 45 para 10 elementos, tanto para o bubble sort quanto para o selection sort. E sempre o insertion sort, ele tende a fazer menos comparações. Qual que é a diferença aqui? Só no pior caso dele, estiver totalmente inverso, que ele vai fazer a mesma quantidade aqui. Então, ele tende a ter o melhor desempenho. Só que agora vamos tirar de printar aqui, ó, e vamos aumentar o nosso N, ó. Então, vou tirar o print. Então, a gente tem esses prints aqui do vetor, ó. A gente já viu que os vetores são todos iguais, então isso que nem vai tirar mais. E o print vet aqui do nosso vetor do bubble sort também vou tirar ele aqui. E aí, vou aumentar. Ó, agora eu vou aumentar para... Eu estava lá com 10 elementos, né? Vamos aumentar para 1000 elementos. Ah, agora já começou a dar lá a quantidade de comparações. Tanto do bubble sort quanto do selection sort é o mesmo. Vocês vão ver que a gente colocou o int aqui, na hora que a gente aumentar muito, isso aqui vai estourar, porque o int é 2 elevado a 32, a gente vai estourar os 2 bilhões lá de comparações. Ó, e repare aqui, ó, bubble sort 0.005, o selection sort 0.002 e o insertion sort 0.001. Então, com 1000 elementos, a gente já começa a enxergar aí que o insertion sort aqui ele gasta 1/5 do tempo comparado com o bubble sort. Por quê? Porque ele não faz trocas, ele faz só deslocamentos. E, consequentemente, aqui ele fez aqui, ó, metade da quantidade de comparações. Então, o desempenho dele é bem melhor. E, embora o selection sort faça a mesma quantidade de comparações aqui do bubble sort, olha aqui, ó, ele gastou metade do tempo. Por quê?
Porque ele faz menos trocas, ele vai fazer uma troca por fase, ao passo que o Bubble Sort faz mais. Então, esse procedimento de avaliar o que o algoritmo está fazendo ali, dá para enxergar claramente aqui, que isso impacta diretamente no seu desempenho. E aí você começa a pensar, na hora de escrever um código, não escrever de qualquer jeito. Lógico, primeiro você se preocupa em fazer ele funcionar. E depois você tem que passar a se preocupar a ter um código eficiente. Olha que legal agora. Conforme a gente vai aumentando esse N, ó, a gente estava com 1000. Agora a gente aumentar para 10.000 elementos aqui, ó. Ó, o Bubble Sort já gastou aí meio segundo e olha a diferença. E vai seguindo aquela constante. Agora a gente colocar, eu coloquei 10.000. Se eu colocar 20.000, ele vai gastar 1 segundo, então? Não, porque essa complexidade aumenta muito. E ela aumenta de forma quadrática. Olha, ó. Ao passo que eu tinha ali de meio segundo, agora já passou para 2 segundos, ponto 1. Ó, e Insertion Sort aqui está com 10 segundos. E a gente vai aumentar mais isso aqui, ó, a gente colocar agora 50.000 elementos. Ó, agora o Bubble Sort já começa a penar aqui. Logicamente, esse tempo que a gente está gastando aqui, ele depende aí do processador que você tem, da quantidade, principalmente processador. Aqui a gente está fazendo em operações de processador mesmo. Então, depende da máquina. Então, pode ser que uma máquina aí, depende da geração, alguma especificação, e vai ter melhor desempenho ou não. Olha que o Bubble Sort, ó, já gastou 13 segundos para 50.000 elementos, ao passo que o Insertion Sort gastou 2. E aí, o bacana disso que vocês vão ver que nos algoritmos de ordenação que vocês vão trabalhar, que vocês vão utilizar no trabalho de vocês, ele vai gastar 0,0 alguma coisa. E aí dá para ver o quão diferente é o desempenho de um determinado algoritmo. Pessoal, deu para entender o que a gente fez? Ficou com alguma dúvida? Eu já vou aproveitar e subir isso aqui no material da nossa aula aqui, para não perder aqui. Pessoal, deu para entender aí? Ficou alguma dúvida? Deu? Eu já tinha colocado a biblioteca, deixa eu colocar de novo, senão erra a versão. Pessoal, então qualquer tipo de dúvida é só chamar. Aproveitando que ó, a gente já está com a nossa monitoria funcionando. Ó. Então, a monitoria da disciplina tem um aluno responsável, que é o Everton. Ele vai estar disponível terça, quarta e quinta, das 11 ao meio-dia e meia. E aqui está o link do Meet. Mas por acaso eu não consigo nesse horário, eu preciso de outro, é só chamar ele. Ele está dentro do nosso grupo do WhatsApp, é só chamar o Everton lá, procurar, ele está lá, se alguém precisar do contato dele direto, eu passo. E aí ele vai estar disponível aí dias de semana para poder ajudar, tirar dúvidas do trabalho, do conteúdo que a gente tem, na hora de fazer qualquer tipo de atividade, ele vai estar à disposição. Joia, pessoal? Qualquer tipo de dúvida, então, eu